E aí galera, bem-vindos a mais um módulo. Eu estou bem animado para esse módulo aqui, porque a gente vai falar de pets de utilidades e o nome faz todo sentido porque eles são realmente muito úteis, tá? Eu acho que se você fizer qualquer coisa que use pet dentro do Spark, é impossível você não usar algum dos pets desse módulo aqui. Então é importante que você veja e entenda e teste aí também, tá bom? Porque é muito legal, tem muito pet legal. Preparei um material bacana, exemplos e tudo mais, tudo escritinho, com arquivos aí no final para você aproveitar e estudar. Então, bora lá que eu tô animado que esse módulo vai ser muito bom mesmo. Esse módulo aqui é divisor de águas, hein? Para você que quer trabalhar com filtros aí e com pets. Então, presta atenção, senta aí, foca e bora para esse módulo. Então, o primeiro pet deste módulo aqui, né, que também está lá na categoria de utilidades dos pets, é o value, né, ou numa tradução livre aí seria valor. Ele parece inútil, mas na real ele é muito útil mesmo, tá? E aqui nesse vídeo, né, nessa aula, eu vou aproveitar para mostrar outra coisa para vocês aqui que vai ser interessante, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui então o value, que seria o valor, tá? E o que ele faz? Ele tem uma entrada de valor e a saída de valor. Então, se você tem alguma coisa entrando aqui, ele vai sair por aqui, e se você não tem nada, ele vai ficar por aqui mesmo, tá? E aí você pergunta para mim, para que serve o valor, né? A gente já vai chegar nisso, mas uma coisa legal é que ele tem aqui a variação de praticamente todos os tipos de inputs e outputs aqui do Spark. Ele só não tem de objeto e de face, né? Coisas assim mais específicas, mas de resto ele tem todas. E eu tenho aqui, ó, valor em boolean, eu tenho valor aqui de cor, valor de pulso, texto, número, vector 2, vector 3 e vector 4, tá? E para que eu uso o value, tá? Eu uso, por exemplo, para saber se a minha animação está funcionando. Eu crio uma animação aqui e aí crio um value e jogo meu progresso e eu consigo ver se ele está indo de 0 para 1, porque quando eu clico aqui para ver, se eu clico em outra coisa, some. Então deixo o meu valor aqui disponível. Outra coisa que eu uso, vamos supor que eu tenho dois locais aqui. Por exemplo, eu tenho duas transições de dois objetos diferentes, né? E aí são duas transições aqui, ó, de número. E eu quero que o mesmo início, o início das duas seja o mesmo. Então, ao invés de toda hora eu ficar testando, mudei aqui, mudo aqui também e tal. Eu vou lá, crio um value, tá? E ligo nos dois e aí eu mexo nos dois de uma vez, tá? E uma coisa interessante que eu vou falar para vocês que não tem a ver com isso diretamente, mas é uma dica legal. Como vocês podem ver aqui, o Spark ele atualiza em tempo real todos os valores que aparecem aqui. Inclusive eu uso o Spark para fazer conta, tá? E aí para isso eu uso o Value também. Às vezes eu venho aqui, quanto que é 24 dividido por 3? Aí eu coloco direto aqui, ao invés de colocar o valor, sabe? Ou eu boto um Value para saber. Isso acontece porque o Spark calcula em tempo real. Então ele usa processamento do seu computador para calcular esses dados, mas não só para calcular, tá? Ele usa para te mostrar. E dependendo do seu computador, se tiver um computador mais fraco de entrada ou coisa assim, você vai fazer um projeto grande, ele vai fazer com que o seu desempenho diminua, né? Seu Spark fique mais lento, comece a travar, simplesmente pelo fato dele estar fazendo esses cálculos e mostrando para você. E aí o que eu vou mostrar para vocês é aqui, ó, quando você vem em File, Preferences, aí tem aqui em General, tem esta opção aqui, ó, Display Real Time Values. Isso significa que se você desativar isso aqui, ele vai parar de aparecer o valor real calculado ali. Ele vai ficar no filtro, mas aqui no Pet Editor não. E se o seu Spark estiver travando, essa pode ser uma coisa que vai ajudar a melhorar. Não vai ser um milagre, mas pode ajudar até em projetos específicos, etc. Ativa e desativa conforme a sua necessidade. Aproveitei porque o Value é muito fácil de explicar. Já falava isso aqui nessa aula também, tá? Então esse é o Value. Agora vamos pro próximo, que aqui, ó, eu tô animado, mas vai ter coisa aqui um pouco difícil de entender, tá? Então fica ligadinho e vamos para a próxima aula.
Agora a gente vai falar do Option Sender. O Option Sender é um patch que permite que você alterne uma opção entre várias saídas, tá? Vou explicar para vocês aqui na prática. Então a gente tem aqui, ó, uma estrutura que eu montei aqui para vocês, tá? Que vocês vão ter acesso depois, onde a gente tem uma saída de pulso entrando em um counter, né, em um computador e entrando dentro do nosso patch, o Option Sender. O Option Sender ele tem 3 entradas, né? Essas 3 entradas, a primeira é a de opção. Essa aqui define qual destas opções vai ser a nossa escolhida. Então, se tiver em 0, vai estar essa escolhida, né? Vou até tirar aqui, ó. Tá vendo que tá aceso ali o 0, né? Coloquei 1, ele vai para a segunda. Deixa eu tirar o spoiler daqui. Outra aqui, aqui, aqui. Ou seja, ele só tem até 4 opções, tá? Você pode fazer algumas gambiarras, algumas coisas assim, para ele ter mais opções, mas nativamente ele só tem 4. Então, de 0 a 4, na verdade são 5, né? De 0 a 4 dá 5. Você pode alternar entre 5 opções. Aí, embaixo, a gente tem o valor. Esse é o valor da opção que a gente quer alternar. No caso aqui eu coloquei como booleano, né, como boolean, mas você pode colocar como cor, como coisas desse tipo. Então, eu quero que, por exemplo, o meu valor de booleano ativado, né, aqui a gente tem o valor ativado, ele vai estar na opção que está aqui, porque é isso que é o valor. O valor, tá? Vamos começar de novo. O value, né, que é o valor, ele é a opção que vai ser mandada na opção selecionada. Então, estou na opção 0. O que ela vai receber? Um boolean ativado. E o default? O default é como todas as outras opções que não estão selecionadas pela opção aqui em cima, vão ficar, e no caso aqui é desativado. Mas eu posso trocar, por exemplo, ó, o default vai ficar ativado e o value vai ficar, né, desativado, e aí a opção que tiver selecionada vai ficar com a visibilidade desativada. Que eu fiz um exemplo aqui com vários planes, né, 5 planes para ser mais exato, e aqui na configuração que está agora, a opção que tiver selecionada, o plane vai ficar invisível. Então se eu alternar para a opção 1, o segundo plane que some e eu vou alternando entre elas. E aí, se eu trocar, acontece o contrário. Só vai ficar ativada a opção que tiver selecionada. E se a gente criar um counter aqui, né? Esse é um exemplo de aplicação. A cada clique na tela que eu fiz aqui com o Screen Tap, vai alternar entre uma dessas opções. Então isso é muito legal para você que vai fazer opções clicando aí na tela ou qualquer coisa desse tipo que tenha que ter várias opções. Ele é útil até usando para jogos e coisas assim. Eu vou ser sincero com vocês que eu quase não uso, muito pelo fato dele não ter como aumentar as opções e tal. É muito raro eu usar ele, geralmente eu faço na mão o que ele propõe a fazer aqui, mas ele pode sim ser útil. Então presta atenção em como ele funciona, que com certeza você vai achar uso para ele. Então esse foi o Option Sender. Agora a gente vai ver as outras opções de option, hein? Bora lá? Agora sim, esse patch aqui, você pode anotar aí no seu bingo, ele é um dos meus queridinhos, tá? A galera não usa, eu sempre falo dele, um monte de gente fica fazendo as coisas de uma maneira super complicada, sendo que esse patch é maravilhoso, maravilhoso. Um dos melhores patches, com certeza um dos meus favoritos, eu vou mostrar ele para vocês agora, que é o Option Picker. O que é o Option Picker, né? Em tradução literal seria um seletor de opções, né? E aqui, ó, coloquei para vocês, né? Ele permite que você alterne em até 32 opções de valores. Então vamos supor que eu tenho aqui um valor que eu quero alternar, certo? Deixa eu colocar aqui. Tem um valor que eu quero alternar. Como assim um valor que eu quero alternar? Vamos supor que eu tenho um guarda-roupa de roupas e aí eu coloco todas as roupas dentro desse guarda-roupa e eu posso trocar de roupa a partir do guarda-roupa. Nessa metáfora aqui, o Option Picker é o guarda-roupa e você é você mesmo. Mas a roupa seria a cor, tá? Então dentro dele eu coloco todas as opções que eu quero e aí eu tenho as entradas aqui, né? Eu tenho uma entrada de option, que é a opção, e ela determina qual vai ser a minha saída.
Então, o número da opção que tiver selecionado aqui vai ser a minha saída. Ele tem vários tipos de valor que você pode usar, inclusive animação. Se você trabalha com 3D e tem as animações, você pode colocar sim várias animações em um 3D, feito em outro software de 3D, não dentro do Spark, tá? Que fique claro. E áudio, ok? Então eu tenho o Option Picker de áudio. A animação tá dando um erro ali porque a saída não é. Aí tem o de cor, número, textura. Eu posso alternar entre texturas, tá? Então se eu colocar aqui, ó, texto e o logo, tá? Que eu tenho essas duas imagens aqui dentro. E aí eu alterno de 0 para 1, ele troca a textura ali do meu plane. Como vocês podem ver, ó. 0, 1. Aí no 2 aqui que não tem nada. E aí eu posso colocar qualquer coisa aqui para controlar a opção. Nesse caso aqui eu coloquei como exemplo um counter com screen tap, né? Então vem aqui, ó, screen tap, cliquei, ele troca a opção e troca a textura ali para mim. Ele também dá para fazer coisas de lógica, né? Então, além disso aqui, você consegue fazer, por exemplo, vários booleans. Olha só, tá vendo? Consegue colocar boolean, você consegue colocar ativador dentro do ativador, e aí você coloca assim, eu quero que o meu objeto ele apareça na opção 0, ó, ele apareça e desapareça. E aí, o outro objeto eu quero que só apareça na opção 2. E aí você consegue fazer isso aí. Ele é muito útil, tá? Então eu recomendo muito que vocês usem. Vou colocar aqui como cor, vamos escolher várias cores, tá? Para vocês verem ele funcionando. Então, rosa, azul. Trocou ali a minha segunda cor. Deixa eu trocar de novo. Agora trocou. Verde, já foi um monte de verde, laranja. Vou botar um vermelho aqui. E aí, ó, eu posso alternar, tá? Mas por que que ele é um dos meus favoritos? O Option Sender lá, lembra que eu falei que um dos motivos que eu não uso ele é que ele tem pouquíssimas opções e tem que ficar fazendo gambiarra para aumentar. No Option Picker é diferente. Aqui eu posso ter até 32 opções de valores. Como que eu faço isso? Tem duas maneiras. A primeira delas é clicando com o botão direito. Você vai ter a opção aqui ó, de Number of Inputs, que você pode, ó, selecionar até 32. E aqui embaixo do pet, ó, ele aparece essa linha branca quando você passa o mouse. Clicou e arrastou, você pode aumentar, ó. Ó, tô rolando e arrastando, vai aumentando o número de opções. E aí você pode selecionar pelo campo de opções. Eu adoro esse pet, eu uso ele para tudo, em praticamente todos os meus projetos. E eu aposto que vocês vão curtir ele também. Então é isso. Espero que vocês estudem, que vocês tenham entendido, porque agora a gente vai para mais um patch aí, que é o Option Switch, que está dentro aí da opção Option, né? Então, bora lá. Então, agora vamos para o Option Switch. Ele é um patch que é muito bom, eu uso ele bastante, mas ele tem aquele mesmo problema do número limitado de opções, mas quem sabe numa atualização futura ele não melhore, né? O Option Picker antes também não tinha várias opções, veio, então grandes chances do Option Switch também vir, tá? E o Option Switch, né, ele é um patch que com ele você pode alternar entre um intervalo de números de 0 a 5 com pulsos. Então a gente tem 5 entradas de pulsos, tá? E uma saída de número. Então, cada vez que um pulso de um número específico é ativado, ele me dá um número. E esse número eu posso usar para a lógica. Então, aqui no exemplo que eu criei para vocês, lembra do pet de equals? Eu fiz o seguinte, eu coloquei que quando o número de cima for igual ao de baixo, ele vai ativar uma visibilidade. Então, a gente tem o número 0, 1 e o 2, que é exatamente a opção que está saindo do Option Switch. E para ativar eles, eu coloquei 3 planes com Object Tap, que são esses que vocês estão vendo aqui, ó. E aí, quando eu clico nesse primeiro, né, que é a opção 0, que é a que já vem de fábrica, ele vai estar o primeiro plane aqui ativo. Quando eu clicar no segundo, que é esse aqui, ó, ele vai mudar a opção de 0 para 1. Então ele vai mudar os dois ao mesmo tempo para 1. E aqui, como não vai ser mais 0, ele vai desativar. E aqui, como vai ser 1, vai ativar. Então vamos clicar aqui nele. E ele trocou. E se eu clicar de volta, ó, troca de volta. E a mesma coisa
com o terceiro. Eu posso usar ele tanto para fazer direto assim com o equals, como também eu posso usar ele para alternar entre opções de um option picker, porque como ele dá o valor numérico, eu posso colocar ele aqui, tá? Então para qualquer coisa que for assim, eu posso fazer isso, belezinha? Então esse é o option switch, uso bastante também e é muito legal. Uma pena que você não consegue aumentar, pelo menos nessa versão, pode ser que você esteja numa mais atualizada. Pelo menos até agora você não consegue aumentar o número de valores, teria que fazer com gambiarra, tá? Um exemplo dessa gambiarra seria, por exemplo, né, a gente colocar um ADD aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse option switch, ele vai de 0 a 4, tá? Que são as 5 opções. Aí eu quero fazer um que vai de 5 a 10, né? Então, coloco aqui um option switch e aí coloco um pet de adicionar, né? Um pet de matemática. E eu adiciono 5. Aí, ele já vai começar em 5. E quando eu colocar em 1, ele vai adicionar 1 mais 5, vai estar como 6. E aí eu consigo ter mais opções aí, tá? Mas isso é uma gambiarra, nativamente não tem como. Então esse foi o Option Switch, também vai estar aqui no mesmo arquivo dos Options. E antes da gente ir para os próximos ali, né, teve um patch do módulo anterior, da categoria anterior, que eu deixei para falar ele junto aqui, porque ele é muito parecido com esses, tá? Que é o If Then Else. Para quem é programador já vai saber o que ele faz, mas vou mostrar para ele, para vocês agora, né, na próxima aula, beleza? Bora lá então. Então a gente agora tem o If Then Else, que significa se isso, então, que é uma linguagem padrão aí para quem trabalha com programação, que é o se, que é o que acontece se determinada coisa acontecer, ok? Então isso aqui é muito útil, principalmente para programação de jogos, estou falando bastante isso, né? Mas também para muitas situações variadas aí, o if then é bem útil, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês o patch, né? Ele tem 3 entradas. Mas deixa eu só ler aqui o que eu escrevi, né? Que o patch if then else permite que você alterne entre um valor e outro com a condição de ativamento do boolean, ok? Então, o que ele faz aqui? Eu tenho 3 entradas, a primeira delas é o ativador, que é a condição, né? E é um boolean. E eu tenho um número que é o número ativado e o número desativado. O que isso significa? Quando a minha condição aqui está ativada, o número considerado é o de cima. E quando ele está desativado, é considerado o de baixo. Então vocês estão vendo aqui, ó, que a condição está ativada e o valor que eu tenho aqui no final é o de 1, né? Tá com o screen tap aqui. Quando eu clicar, ele vai desativar e ele vira o 0. Mas isso aqui não funciona só para número, tá? Você tem todos esses tipos aqui, ó, de coisas, né? Inclusive animação, áudio, que você pode usar aqui, e também coisas que não tem ali, como por exemplo textura. Se você ligar uma textura só, olha só o que vai acontecer, vai dar erro, tá vendo? Mas se você ligar outra textura, ele percebe que você está fazendo coisas iguais, ele funciona. Olha só, viu que tirou o erro, e se eu clicar aqui, ó, ele vai trocar a textura do meu plane que está no material ali, ó. Dá uma olhadinha, funcionando. Então esse é o if then, ele é bem legal, tá? Eu espero que vocês usem aí com sabedoria. E agora a gente saiu dessa categoria aqui de options. Tem coisa legal ainda vindo, tá? Bora lá? Bora lá. Nessa aula aqui a gente vai recapitular um assunto que a gente falou lá atrás no curso, que é sobre espaço global e sobre espaço local. Os patches, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele serve para extrair essas informações de um objeto específico. Então, bora lá ver. Tem aqui, deixa eu achar aqui, ups, tá? Eu tenho os 2 patches aqui que eu vou falar em uma aula só para vocês, porque eles funcionam basicamente iguaizinhos, tá? Que é o patch Local Transform e o Global Transform. O Local Transform, ele dá as coordenadas locais de um determinado objeto, enquanto o Global Transform faz a mesma coisa, só que são as coordenadas globais. E lembra qual que é a diferença, né, de local e de global. Eu vou fazer aqui só um exemplo, né? Eu tenho esse new object aqui no meio, tá vendo? Essa setinha parada. A posição dele
Ó, vamos colocar ele aqui fora da distância focal. A posição dele aqui é 0, ó. 0 no mundo, certo? E aí, se eu colocar outro no object dentro daquele primeiro no object, e eu vou mover a minha base, né? Vamos chamar aqui esse aqui de global e vamos chamar esse aqui dentro de local, tá? Vocês já vão entender. O meu nu de fora, eu vou mover ele para o meio do espaço aqui, ó, para o meio do espaço. E aí, o que acontece? A posição dele é essa aqui, ó, 1,83, em Z 1,152. Só que se eu pegar o meu no object que está dentro dele, a posição dele é o quê? 0. E ele está lá. Por quê? Porque a posição local dele é a 0, tá? E a posição global dele é esta aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo bem legal, né? Eu consigo até fazer o seguinte, ó. Consigo puxar o meu local, que aqui a gente tem uma entrada de objeto, né? Já vou falar das saídas. Vou puxar o meu local, que é bem legal esse exemplo para vocês. Nos dois, ó, é o mesmo objeto. Eu tenho aqui a posição local. Quando eu clico aqui na posição, 0, 0, 0. E na posição global, olha só, os valores diferentes. Por quê? É a posição do objeto em relação ao mundo e a posição local é a posição dele em relação ao local em que ele está, tá? Vou dar um exemplo bem nada a ver aqui, bem metafórico e bem difícil, mas vamos supor que o local seria eu falar assim, ó, eu estou na cozinha, tá? Então, estou na cozinha é uma posição local. Você não sabe exatamente onde eu estou, você sabe o tipo de local que eu estou, que dentro de uma casa tem uma cozinha e que nessa cozinha eu estou lá, localmente, tá? Agora, se eu falar assim para você, eu estou em uma cozinha na cidade de Americana, no bairro tal, na rua tal, no número tal. Eu estou te dando exatamente a minha localização. Esse seria o equivalente aí à posição global. Conseguiram captar? Acho que sim, né? Então, beleza. Eu tenho aqui o meu objeto base, ok? Que ele é este plane laranja. E eu tenho aqui o meu alvo, que é o meu plane verde. E eu vou usar ele para testar aqui, tá? Então a gente tem o nosso objeto base que está ligado ao nosso local transform e o nosso global transform. Você vai ver que a diferença maior que eles têm aqui é em Z, porque é justamente o focal distance, né? Que é a parte que está dentro do foco da câmera, que dá essa diferença aqui, ó, de 0,5 em relação aos objetos. Então aqui vai estar em 0 ou Z, aqui sempre vai estar em 0,5 se for o 0, né? Que ele faz essa distinção. E aí eu tenho acesso a posição local e global, escala e rotação, todas seguindo essa mesma regra de global e de local. E eu posso usar ela para variados usos, né? Eu posso usar para fazer um colisor de jogo, por exemplo, que daí eu consigo falar em patches onde um objeto está e quando ele vai se encontrar com outro. A gente pode usar o equals lá, como eu mostrei para vocês, para fazer um colisor de objeto. E aí, ó, já vai puxando vários patches na sua mente. Eu posso puxar aqui um unpack. Olha só, um unpack. Aí eu puxo o x, coloco no equals e coloco o primeiro número, ó, é um x com o x de outro número. Ó. Dou um unpack, puxo outro x. Ó, então quando os dois forem iguais, aí eu vou ter uma ativação aqui. Isso é importante para jogo, então o Global Transform, principalmente o Global Transform é muito bom para isso, tá? Mas você pode usar também para fazer um objeto seguir o outro. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Local Transform, vamos ligar na posição do nosso alvo. Olha só, agora os dois, um está seguindo a posição local do outro. Quando eu mexer um, o outro vai vir atrás. Ó, estou mexendo o objeto base e o meu alvo está indo junto, né? Não dá para ver porque ele está na frente, mas ele está seguindo exatamente. E se eu colocar aqui no Global Transform, a mesma coisa. Ó, lembra que eu falei para vocês da diferença de 0,5? Agora você consegue ver a diferença do local e do global. Olha como muda. Aí eu posso fazer com a escala. Coloco a escala aqui, ó, os dois vão aumentar a escala junto. E também a rotação. Olha só. Mudando junto aí, tá? Então, esses são, né, o Local Transform e o Global Transform, eles servem principalmente para você ter
os dados da posição de transformação, a escala e a rotação do seu objeto, tanto local como globalmente. Muito útil, usem com sabedoria, que com certeza vocês vão conseguir fazer projetos incríveis, tá? Então esses foram esses 2 patches e bora pro próximo. O patch que a gente vai ver agora se chama Bounding Box. Para quem já trabalha com engines ou coisas relacionadas a desenvolvimento, já deve ter ouvido falar, mas basicamente você cria uma caixa em volta dos objetos, tá? E aí você consegue saber todos os cantos deles em Vector 3. Então, eu fiz aqui um arquivo de exemplo para mostrar para vocês, tá? Então aqui, deixa eu colocar eu aqui para que eu fico fazendo gestos, né? Eu tenho um cubo, ok? Como objeto aqui. E ele entra dentro do meu patch de Bounding Box. E eu escrevi aqui para vocês, né, que o patch Bounding Box cria uma caixa invisível, que a gente não consegue ver, em volta de um objeto e dá as coordenadas dos 8 cantos dela. Tá? Então, as saídas que eu tenho aqui são exatamente os 8 cantos dessa caixa. E essa caixa, ela sempre é em relação à altura e ao comprimento do objeto em relação à tela. Então, se ele está, por exemplo, eu tenho um objeto que ele está assim, aí eu viro ele de assim, agora a ponta dele aqui é maior. Então, essa caixa invisível vai aumentar também. E eu coloquei cada saída dela em um plane para vocês verem aqui. Então, tenho esse cubo e tenho aqui os 8 planes, cada um conectado em uma das saídas, né? O nome dela diz o que ela é, então a gente tem o bottom left back, que seria a parte de trás da esquerda e base, então ele é este aqui, ok? Então ali ó, o 1, é isso mesmo, ó, tá aqui o 1, ok? E aí bottom left front, que seria base esquerda frente, que seria esse aqui deve ser o 2, e por aí vai, né, gente? Não tem muito segredo quanto a isso. Isso aqui acontece em tempo real, isso é muito legal, ó, porque eu tenho aqui o meu cubo, os 4 cantos dele, e com os planes seguindo os cantos, se eu girar o meu cubo aqui, ó, a minha bounding box vai se atualizando em tempo real. Então lembra que eu falei para vocês, ó, eu girei aqui, ó, e agora a minha altura do meu objeto, ó, ele aumentou, porque eu tenho uma ponta aqui e uma ponta aqui. E aí, consecutivamente, a minha caixa aumenta também. Funciona para qualquer objeto em 3D. Se você colocar um objeto 2D, não vai funcionar. E funciona também com Face Mesh e com Planes, ok? Então você pode usar bem legal aí a Bounding Box, tá? Eu uso ela só para fazer gambiarra, talvez eu mostre aqui para vocês alguma, mas ela pode ser útil aí. Se você for fazer um colisor também de jogo, sempre falo isso, né? Mas é que a lógica, eu estou muito envolvido agora criando alguns games e tal, isso é muito importante se um dia você quiser virar desenvolvedor de games para o Spark, ok? Então essa é a Bounding Box, vamos para o próximo. Nessa aula aqui agora a gente vai falar de 3 patches, tá? Vai ser o pack, o Unpack e o Swizzle. Vamos falar dos 3 que servem para a gente mexer aí com os valores, converter Vector 2 para Vector 1, pegar os valores individualmente. Muito importante, isso aqui você vai usar tanto para jogo como para criações em geral, para shaders, criação de textura, alpha, tudo isso aí é muito útil nesse sentido aqui. Então vamos lá? Eu tenho aqui algumas estruturas. Vamos começar pelo unpack, né? O unpack em tradução literal seria desempacotar, tá? É quase um unboxing, só que é um unpack, que está dentro de um pacote, você desempacota, ok? Então, tenho aqui, né, o que ele faz? Ele divide valores combinados em valores únicos. Por exemplo, eu consigo transformar um valor de vetor 4 em 4 valores únicos, que representam cada um dos valores, dos vetores, né? O x, o y, z e o w, que são os 4 vetores aí. Quem gosta de matemática, geometria, vai saber. E no caso de texturas, dividi-las em RGBA, que é a mesma matriz, é a mesma mecânica, tá? Então, aqui eu tenho um patch unpack, ele tem uma entrada, ela pode mudar de acordo com o modo que você selecionou aqui. No caso, a gente tem vector 2, que transforma os dois valores aqui, ó, tá vendo? X e Y, eu posso ter eles individualmente aqui, vector 3 e vector 4, ok?
Muito importante isso aqui, mas quando você coloca ela, ela vem como padrão em Vector 3. E vamos ver alguns exemplos aqui de aplicação. Então eu tenho aqui um valor em Vector 2, né? Então eu posso usar isso para alguma coisa em 2D, por exemplo, dentro do Canvas, que eu só tenho x e y, e eu quero esses valores, por algum motivo específico, separados. Então eu posso vir aqui, ó, e usar um unpack em Vector 2, ele vai dar para mim o x e o y separados. Aí eu tenho o Vector 3 aqui também, separado, ó, x, y, z. E o Vector 4 em x, y, z e w, ok? Todos os vetores aí. E aqui eu tenho um exemplo de imagem, né? Quando a gente coloca uma textura aqui, eu já tenho aqui 3 saídas diferentes, que seria RGBA, RGB e A. O A, ele é um valor só, que é o alfa. Mas, se eu quiser pegar, por exemplo, só o G, eu não tenho aqui uma saída direto. Então, uma das formas da gente conseguir é usando um unpack. E aí, dentro do unpack, né, vai falar para mim, mas Kevin, ali é RGBA e no unpack é X, Y, Z e W. Isso é uma coisa que você tem que decorar, tá? O RGBA dentro do Spark, ele é a mesma coisa do que X. Então, o X é o R, que é o red, que é o canal vermelho. O Y é o green, que é o canal verde. O Z é o blue, que é o canal azul. E o W é o alpha, ok? Então, decora isso, é facinho de decorar, é só você pensar nas siglas. Sempre falar na ordem, tá? X, Y, Z, W, R, G, B, A. Sempre a mesma coisa, tá? O que vai mudar é a entrada que você está colocando aqui. Se está entrando uma imagem, ele já vai sair aqui como canal de imagem. Se estiver entrando números, né? Ele vai sair como números, ok? E aqui embaixo eu fiz o mesmo unpack, só que em vez de usar o RGBA, usei somente o RGB. E aí eu uso um unpack em Vector 3, que aí sim, eu tenho Red, Green e Blue. O RGB, X, Y e Z, tá? Então esse é um unpack, é isso que ele faz para a gente ter aí as opções, né, separadas. Aí eu posso também usar um outro patch aqui, que ele faz exatamente o contrário dele, que é o pack. O pack, né? Se a gente tinha um unpack que era desempacotar, o pack empacota. Então eu posso usar vários valores separados para transformar em um valor só combinado. Então aqui coloquei, né, o patch pack, combina valores divididos em um único valor. Por exemplo, consigo transformar 3 números únicos em um valor de vetor 3. E consigo também usar o R de uma textura, ou seja, o red, ou seja, o X. Então eu posso usar o R de uma textura, o G de outra, o B de mais uma e o alfa de uma terceira. Entendeu? Posso misturar vários canais de cores aí, de várias texturas diferentes, de vários shaders que eu fizer somente usando as entradas. Então, como exemplo, eu coloquei até a próprio um unpack aqui, né? Porque para o final, né, a gente começa um valor vector 2 e ele vai terminar no vector 2, a gente precisa, né, a gente desempacotou ele aqui, a gente precisa empacotar de volta. Então, coloquei as duas saídas, ó, X e Y, entrando dentro de um pack, que volta para o valor final aqui, tá? Então, ó, transformei dois valores em um valor só de vector 2. Aí a gente tem vector 3, tem também o vector 4, ok? E aqui, ó, um exemplo de imagem, né? Então, a gente teve o RGBA aqui, ó, dá uma olhadinha. RGBA entra no vector 4 e entra no material da textura. E aqui é um exemplo de você usar o RGB de uma imagem, tá? Mas com o alfa de outra. Então a gente tem aqui o RGB do nosso logo, tá vendo? Eu não precisaria fazer isso aqui, poderia botar direto, mas só para exemplificar, né? O RG e o B, entrando aqui como os 3 primeiros valores do pack. E o último valor, que é o alfa, eu poderia tanto puxar daqui direto, né? Só o alfa, ou puxar do unpack o valor de W aqui, ó, tá? Interessante, né? É uma coisa legal que eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora para vocês em aula, é que o pack, quando você vai usar texturas e você coloca em vector 2, ele também funciona para texturas. Fala, nossa, Kevin, mas a textura não é RGBA e etc. Aí tem um macetezinho aqui do Spark que não está explicando em lugar nenhum, mas funciona assim, tá? Quando você coloca em vector 2, ele fica igual tá aqui, ó, na textura. A gente tem a opção de RGB e a opção de alfa. Então, se eu ligar aqui, ó, o RGB aqui,
e ligar o alfa aqui, ele funciona também, tá? Então, fica assim. Fica a primeira entrada como RGB e a entrada de baixo como alfa. E aí você pode ligar em uma textura, ó, em um material, que ele vai funcionar. Só um macetezinho aí bacana, tá? Então esse foi o Unpack e o Pack. Agora vamos ver um que vai bagunçar mais ainda a cabeça de vocês, que é o Swizzle. O Swizzle, né, em tradução literal aí seria reorganizar, ordenar ou remexer. Pode ter vários significados assim, porque é exatamente isso que ele faz, tá? O Pet Swizzle serve para reordenar vetores de um valor usando as variações de inputs. Por exemplo, eu posso usar um valor de x como três valores de um vector 3, usando xxx como Swizzle, tá? Então, como que ele funciona? Eu posso colocar qualquer valor aqui na entrada do Swizzle. Aqui embaixo não, mas aqui em cima qualquer valor, seja a imagem vector 4, vector 3, vector 2, posso colocar qualquer coisa, de verdade, qualquer um dos valores que a gente tem de output lá. E aí, aqui embaixo na opção Swizzle, a gente seleciona o que vai sair dele, né? Então, é os valores reordenados. O que vai sair daqui? Por padrão, ele vem assim, ó, eu tenho o valor 0 e, como eu tenho um número só, eu só tenho um vetor, que é o x. Mas a partir do momento que eu tiver, por exemplo, 10, aqui eu tenho 10, certo? Aqui eu posso... Não, 10 não, aliás. Estou viajando. Vou colocar um value aqui de vector 2. A partir do momento que eu coloco 2 aqui, agora eu tenho dois vetores, então eu posso usar x e y, certo? E quando eu tenho 3, eu posso usar x, y e z. Então, aqui é o normal, vai sair exatamente o que está entrando. Mas vamos supor que eu quero um vector 3, tá? Vamos supor aqui, ó, acho que eu tenho até um exemplo aqui, ó, deu até erro. Eu tenho um exemplo, né? Ó, até coloquei aqui os significados dos inputs, já vou falar para vocês, tá? Eu tenho um exemplo, eu quero fazer uma escala de objetos, só que todos os valores são iguais. Ao invés de eu ficar fazendo um por um, 0,3, 0,3, 0,3, eu faço um Swizzle. Olha só aqui o Swizzle, dá um 0,3. E aí a saída minha é que os três valores, né? O número de algarismo que a gente colocar aqui vai ser o número de vetor. Então, se eu colocar 3 letras aqui, vai sair um vector 3. Se eu colocar 2, vai ser vector 2. Então, eu quero 3. E eu quero que os três valores meu do vector 3 sejam o valor de x, porque eu só tenho um valor aqui, então eu coloco xxx, ok? Aí aqui eu tenho os inputs que a gente pode usar dentro do Swizzle. E eles são o x, que seria o x mesmo, né? Ou o r. Se você colocar um ou outro, vai dar certo. Porém, o R só vai funcionar com textura e o X vai funcionar tanto com textura como com número. Então, eu sempre usaria aí o X, tá? O Y como G, né? É a mesma regra. O Z também. O W como A. E aí a gente tem o 1 e o 0, que é para deixar esse valor como cheio ou como zero. Como assim, Kevin? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui de zero. Ó, tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho um vector 3, tá vendo? O meu valor de x, ele é 2,5. Eu não quero usar o x. Então, eu não coloquei o x aqui. Eu quero usar o meu x e o y como valor de y. Então, eu coloquei, ó, y, certo? Então, o vector 2, y, ele vai estar aqui como 3 e 3. Mas a minha entrada aqui é de 3, né? Então, se eu colocar y, ó, ele tá dando um erro ali, né? Ele bugou o bug, mas era para dar um erro, porque eu estou colocando uma saída de 2, de vector 2, para uma entrada de 3. E aí, como eu quero que o z fique em 0, eu coloco y, 0. E se eu quiser que fique 1? Aí eu posso colocar 1. Posso colocar outros números, Kevin? Não, não vai funcionar. Ó, colocou 2, deu erro. Então é só 0 ou 1, ok? Então aqui, y, 1. Tem esse exemplo aqui. Outro exemplo que eu tenho aqui é com textura, né? Então, ó, textura RGBA, puxei RGBA, converti para RGBA. Mas vamos supor aqui, ó, que eu quero só os canais vermelhos. Então, eu venho aqui, ó, coloquei RRR, só o canal vermelho, não teve a junção de cor, ficou preto e branco, tá? E se eu quiser só o verde, coloco GGG. E aí, o 1 é o alfa, né?
Então, se eu deixar ele em 1, ele vai aparecer. Se eu deixar ele em 0, ele vai ficar transparente, não vai aparecer nada. Então, deixa aqui, ó. Então, aqui, ó, todas as cores verdes, GGG, ou BBB, todas as cores aí, azul. E aí, essa é até uma forma de fazer preto e branco. Geralmente a galera faz usando só o R, né? Que é só o canal vermelho. Ó, RRR ou XXX, você consegue deixar uma imagem preto e branco. Porque essa imagem aqui, ó, ela é verde. Quando você tá com RGBA, ó, ela fica normal. RRR. Sei que é complicado, tá? Mas se vocês começarem a treinar e praticar e entender, ele vai fazer parte aí da sua vida como criador de filtro, porque ele é realmente muito útil. Por isso que ele tá nessa categoria aqui de utilidades. Ele é muito útil mesmo, tá, gente? Principalmente aí, não só como lógica, mas também para economizar tempo e coisas assim, você usar um valor só para destrinchar em vários. Eu uso muito isso. E isso é muito importante, principalmente se você está com um cliente que pede muita alteração. Quanto mais fácil você deixar para alterar, melhor. Então essas opções aqui vão ser muito boas para isso, tá bom? Então, acho que esse foi o mais complexo, tá? Desse módulo aqui. Os próximos agora não vão ser tanto, eu acho. Espero que não. Não vai ser não. É que o Swizzle aqui em particular é bem complexo e o Pack Unpack é difícil também, mas você tem que entender para você fazer as suas criações e pode ser que eu mencione aí para frente, então é importante que eu falei aqui o que é. E dito isso, a gente já pode ir pro próximo. Bora lá? Agora a gente vai explicar mais dois pets, né? A gente não, eu vou explicar mais dois pets que eu usei em vários exemplos anteriores. Finalmente vou explicar. Como você viu eles em praticamente todos os exemplos, vocês vão ver que eles são realmente úteis e são muito simples de usar, até por isso que eu não expliquei antes, estou explicando agora, mas bora lá. Os pets que a gente vai ver são o Switch e o Pulse. O que será que eles fazem, hein? Então primeiro vamos começar aqui pelo Pulse. O pet Pulse converte o sinal de Boolean para duas saídas de pulse. Então, como a gente tem funcionamentos diferentes, né? O pulso ele manda um choquinho lá para ativar alguma coisa. E a gente tem o Boolean, que é um switch, que ele tem ligado e desligado, né? A gente tem um conflito quando vai usar esses dois em conjunto. Então a gente tem um pet pulse que converte aí o Boolean para pulso. E aí, como que ele funciona? Ele funciona dessa seguinte maneira. Ele tem uma entrada aqui do Boolean e duas saídas. Essas saídas são dois pulsos, e esses pulsos eles são ativados da seguinte maneira. O primeiro, quando o meu Boolean está ligado, deixa eu até tirar aqui, ó. Vou ligar ele, você vai ver que esse aqui vai acender, ó. Cliquei, ele acendeu, tá vendo? E o de baixo, ele ativa quando eu tenho isso aqui desligado. E eu não tenho obrigação de usar os dois, tá? Mas você pode usar os dois. Você pode usar só quando está ligado, se você quiser. Mas você pode usar também quando estiver desligado. E aí, aqui um exemplo que eu fiz aqui, né? A gente tem uma animação. Eu posso colocar, por exemplo, para quando eu ativar aqui, ele der play numa animação. E quando eu desativar, ó, ele vai dar o reverso na animação. Então você vai ver aqui, ó, dei play, vai de 0 a 1, o valor do progresso. Tirei, vai de 1 para 0, tá? Esse é um exemplo de lógica aí para ser usado. Uma coisa que dá para você fazer também é fazer esses dois pulsos fazerem a mesma coisa, mas cuidado que isso pode gerar uns bug maldito, tá? Como que a gente faz isso? Eu tenho aqui dois pulsos, né? Lembra que eu expliquei para vocês o Pulse Merge? Opa, Pulse Merge. Exatamente, eu posso ligar o Turn On e o Turn Off. Então agora, ligou, tá? Então você pode usar aí as duas opções para ativar, beleza? Então esse foi o Pulse e agora vamos para o Switch. O Switch, ele é a mesma coisa, só que não, ele é o contrário. Ele converte um pulso em Boolean. Pelo mesmo motivo, pelo mesmo conflito. Só que aqui a gente tem, ao invés de ter duas saídas, a gente tem três entradas, tá? Três entradas e uma saída. A saída é só o Boolean ligado e desligado, que inclusive a gente pode transformar em pulse. Olha só, tá vendo? E pode definir o que acontece com cada um deles. Mas eu tenho
uma saída de booleano aqui, né, o boolean, e as 3 opções de entrada. A opção mais usada com certeza vai ser o flip, que é o quê? Cada vez que eu tiver um pulso, ele vai trocar a opção que está ativa no momento para o contrário dela. Então, se o meu switch estiver ativado aqui, quando eu der um pulso no flip, ele vai trocar para desativado. E ao mesmo tempo que se ele estiver desativado, ele vai trocar para ativado. Então, vou clicar aqui na tela para vocês verem o teste. Olha só, ativou, cliquei de novo, desativou. E aí a gente tem mais 2 opções, que é o turn on, que ele só liga. Então, se o meu switch, o meu booleano estiver desligado, ele vai ligar. Mas se ele já estiver ligado, eu vou apertar de novo, ó, não vai acontecer nada, ele vai continuar ligado, porque ele está na opção somente de ligar. E eu tenho a mesma coisa ao contrário, que é o turn off, que ele só vai desligar, ele não vai ligar. E o que isso possibilita, tá? Isso possibilita que eu tenha, por exemplo, um botão para ativar e um botão para desativar. Não precisa ser necessariamente o mesmo, mas se você quiser que seja o mesmo, aí você usa a opção de flip, tá? Então é para isso que funciona o switch, usem com sabedoria. Então, bora pro próximo? Por algum motivo maluco, na última aula eu falei que eu já tinha ensinado o Pulse Merge, mas eu não ensinei. Acho que eu confundi porque eu já tinha feito o arquivo, né? Mas aqui você vai entender. Você ficou pensando lá, como assim? Você nem falou de Pulse Merge? Vou falar agora, nesse vídeo aqui, o Pulse Merge, tá? Você já pode ter entendido lá, mas vamos explicar aqui melhor. O PET Pulse Merge mescla 2 pulsos em um. Então, vamos supor que você quer usar 2 pulsos para ativar a mesma animação. Você pode usando o Pulse Merge. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei um Screen Tap e um Object Tap, né? Um toque no objeto para ativar a mesma animação. Então, eu venho aqui, ó, um toque na tela, vou clicar no objeto, ele deu play, e se eu só tocar na tela, ele também dá play. Então, é basicamente isso que o Pulse Merge faz, tá? Uma grande desvantagem para mim é que só dá para juntar 2. Será mesmo? Tá? Nativamente, sim, mas você pode juntar vários Pulse Merge. Como assim, Kevin? Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui 8 pulsos, tá? E aí eu vou juntando de 2 em 2. Então, ó, juntei 2 pulsos em um, juntei mais 2 pulsos em outro, mais 2 pulsos em outro, mais 2 pulsos em outros. E aí eu cheguei a 4 Pulse Merge, certo? Aí eu fui juntando esses Pulse Merge em mais 2. Então, 2 Pulse Merge em 1 Pulse Merge. 2 Pulse Merge em 1 Pulse Merge. E fui fazendo uma escadinha até sobrar só um. Então aqui eu consegui juntar 8 pulsos em 1. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, 8 botões para ativar a mesma animação ou para ativar, por exemplo, um counter que vai crescendo aí o número, né? A gente tem um contador aqui e ele vai subindo. Muito bom para jogo também o Pulse Merge, que é uma coisa recente aí da versão que eu tô no Spark, tá? Então é isso que ele faz. Acho que a gente já pode ir pro próximo porque ele é realmente bem simples. Bora lá? Agora a gente vai ver um patch muito interessante. Pouca gente sabe usar ele com sabedoria, mas ele é muito legal, tá? Que é o patch Camera Distance. Vou explicar para vocês o que ele faz agora mesmo nesse projeto que eu fiz de exemplo aqui para vocês. O patch Camera Distance, que dá o valor da distância de um objeto em relação à câmera. Como assim? Você consegue ter em número a distância que o seu objeto dá da câmera do usuário. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um Face Mesh. E o Face Mesh, como ele está seguindo o rosto, quanto mais longe a pessoa estiver da câmera, maior vai ser o número que eu tenho aqui, certo? Então, vamos testar. Vou colocar uma pessoa aqui. Ó, tem o Face Mesh e o valor dele aqui, ó, tá em 0,44, 45, tá variando ali, né? Agora eu vou colocar um preview com uma pessoa longe. Olha só agora o valor, tá em 2. Então, quanto mais longe a pessoa estiver da câmera, maior o valor. Quanto mais perto, menor, até você estar exatamente no mesmo ponto, que daí fica 0, ok? E aí eu coloquei um swizzle aqui, porque eu converti esse valor, que é um número só, em um vector 3, né? Usando a técnica que eu falei para vocês aqui, ó, de xxx, para definir a escala de um plane. Então, coloquei um plane aqui, ó. Tá vendo o tamanho que ele tá? Deixa eu aumentar aqui o preview. Ó, tá desse tamanho, certo? Mas se eu colocar um rosto mais perto, o valor vai diminuir.
e aí o plane fica menor. Olha só. Isso aqui bugou. Não, tá certo. Quanto mais longe, maior. Quanto mais perto, menor. Olha só aí, tá? Então, é isso que o Camera Distance faz. Você pode definir ele também, colocar, por exemplo, um equals. Você pode colocar um equals, que significa o quê? Quando o objeto estiver numa distância específica, que você vai colocar aqui no segundo número, eu vou querer que tal coisa ative. Então, você pode fazer isso também a partir da distância aí, tá? E eu coloquei aqui o Face Mesh porque é a melhor forma de você medir a distância do usuário em relação à câmera e não necessariamente a um objeto, ok? Então, belezitia, acho que a gente já pode ir para o próximo, que esse era bem facinho também de entender. Bora lá então. O último patch desse módulo aqui é o ToString. Ele é bem recente e, mais uma vez, vou falar isso, mas ele é muito útil, principalmente na criação de jogos, ok? O que ele faz exatamente? Vamos ver. O ToString, né? String é a mesma coisa que texto em programação. Sempre que você vê essa palavra string, ele está querendo falar de texto. Por que a gente usa isso? Para separar, né? Código de texto. Não é a mesma coisa você ter um código e você ter um texto. O string seria um texto que é um valor que a gente vai ter na tela, por exemplo. Então, eu tenho aqui um texto 2D, certo? Vamos supor que eu tenho um counter, que é uma pontuação de um jogo, é um número de piscada que uma pessoa está fazendo, etc. Ele me dá um valor em número e eu quero que esse número apareça na tela. Se eu colocar este counter direto no texto, ele não funciona, porque aqui é uma entrada de texto e aqui é uma saída de número. E para isso a gente tem o patch ToString. O patch ToString converte valores variados para texto. Nesse caso, ele está convertendo número para texto. Então aqui está o zero, aqui está o texto zero. Eu coloquei ali para controlar o toque na tela, né? Toque na tela aumenta o número do counter. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Aí eu vou clicar na tela. Opa. Clicar na tela, ele vai aumentar o número do counter e vai aumentar no texto para mim, tá? E aí você pode colocar muitas coisas mesmo, baseado no tipo de valor que tem aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o boolean, certo? Eu tenho aqui, ó, falso e verdadeiro, tá? Eu vou até enviar um teste aqui pro meu celular, que eu não tenho certeza se isso aqui fica em português no celular, se ele pega a linguagem do celular. Vou fazer o teste aqui com vocês. Aí, ó, foi o teste aqui e eu vou já falar para vocês aqui em tempo real. Abrindo aqui o teste. Não, ele aparece em inglês mesmo, tá? Eu tinha essa dúvida. Conferir agora com vocês. Ele aparece em inglês, mas tem um valor aí de verdadeiro ou falso, ok? Mas você pode colocar várias coisas dá para fazer com isso aqui também, tá? Inclusive para teste. Se você quer testar alguma coisa que está funcionando no celular, você pode colocar esses sinais visuais usando o ToString, sabe? Tá fazendo algum movimento, alguma animação, aí você quer que ative algo, e aí você não sabe se está ativando ou não, bota num texto e manda o teste para o seu celular, tá? Aí eu tenho aqui também o pulso, que aí vai ter a opção firing, né? Que seria atirando e a não atirando, ok? Opção de vector 2, olha lá, que ele aparece como vírgula, né? Vou colocar 1,1, 1,1, vector 3, vector 4. Muito, muito bom, muito bom. Só repetindo mais uma vez, principalmente para você que está querendo fazer jogos, tá? Esses patches são geniais, ok? Então, é muito simples o funcionamento dele, por isso eu acho que a gente já pode ir para a conclusão desse módulo, que eu acho que você já está saindo com o cérebro explodindo daqui, né? Mas calma, calma, que logo a gente vai voltar um pouquinho mais com teoria, e depois dessa teoria, não vai ser de programação, tá? A gente vai ter uma teoria mais visual, a gente vai ter mais um filtro aí que a gente vai fazer junto do zero.
Belezinha? Belezinha. Então, vamos para a conclusão, que foi muito bom. Teve muita coisa nesse módulo aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Bora lá. Então é isso, mais um módulo, tá? Eu sei que o módulo passado foi o de lógica, mas era porque era a categoria lá de pets, porque, sinceramente, eu acho que esses pets aqui são muito mais lógica do que os outros e são muito importantes aí para você que vai fazer efeitos complexos, tá? Enquanto eu estou gravando o curso aqui, o Facebook agora anunciou que vai ter um aplicativo para celular para desenvolver filtros mais simples e nem tão simples assim, tem até sistema de partículas lá e tal. Então é muito importante que você que quer se manter aí no mercado de trabalho, cobrar caro, ganhar bem, aprenda essas coisas de lógica que quem tiver o aplicativo no celular não vai conseguir fazer, tá? Coisas muito específicas, só especialistas, só pessoas que trabalham diretamente com software vão aprender. Então é muito legal que você aproveite este momento, aproveite esses módulos aqui, porque não é em qualquer lugar que vai ter gente com paciência para explicar desse tanto que eu estou fazendo. Não se esqueça que no final desses módulos aqui que eu estou fazendo para vocês, tem os arquivos que eu mostrei aqui para vocês com todas essas marcaçãozinhas, exemplos para vocês testarem e estudarem. Tá aqui embaixo. Rola essa página para cima, vai ter um arquivo zip com todos eles para você abrir aí, tá? Nesse módulo aqui eu estou usando o Spark 124. A minha ideia era usar o Spark 114 durante todo o curso, mas eles não deixam mais, né? Eles desabilitaram o teste para as versões antigas e etc. Mas acredito que dê para aproveitar tudo da mesma maneira, beleza? Então é isso, bora! O próximo módulo ainda não, tá? Calma, relaxa, processa essa informação aqui, vai tomar um café, fica pensando nisso, sonha com isso. Eu tenho certeza que você vai chegar no momento. Eu peguei um job esses dias que eu fiz um jogo pro filme Duna, que eu não estava conseguindo resolver algumas coisas. Eu consegui resolver, sabe como? No meu sonho. O meu sonho foi literalmente um pet editor gigante e eu fiquei vendo os pets se ligarem uns nos outros e conseguir resolver o job. Então, eu não sei se isso vai te assustar ou não, mas para mim foi muito bom porque resolveu e eu entreguei e ganhei a minha graninha. Então é isso, relaxa. Depois que você relaxar, já tiver absorvido tudo, aí você vai pro próximo módulo. Obrigado, viu? Muito obrigado você que tá aí vendo.